Olá, galerinha do YouTube, da agroecologia, que estão aí hoje me assistindo. Vamos estar aqui passando alguma experiência que tivemos aí com o cultivo de milho na tecnologia SPDH, né? SPDH+, então é uma tecnologia aí que foi desenvolvida para a produção de milho orgânico sem a necessidade de nós usarmos qualquer tipo de defensivo, né? Ou de veneno. A tradução mais correta seria veneno. Então aqui nós temos o resultado, um milho que foi plantado, aqui na nossa experiência é o milho desenvolvido pela Ipagre de Santa Catarina, chamado milho colorado. É um milho com uma tonalidade bem escura, então se você observar, é uma tonalidade escura. E foi feita a seguinte situação: foi 800 metros quadrados de plantação. Nesses 800 metros quadrados foi utilizado 3 kg de milho. Nesses 3 kg de milho, foi como era para semente, então ele foi desenvolvido da seguinte maneira. Primeiro, nós, para o SPDH, nós usamos um mix onde possuía aveia branca, aveia preta, nabo, pé de pato e tinha outro nabo ali. Então, basicamente, seriam 2 nabos, duas espécies de aveia, e também nós tínhamos a avica, né? A partir do momento que cresceu a cobertura, nós fizemos a rolagem, então foi tombado com o rolo faca. Se vocês observar, tem mais um vídeo aí no nosso perfil mostrando o momento de tombar essa cobertura. E foi plantado aproximadamente 3 quilos ali de milho colorado. A partir do momento que o milho se desenvolveu, nós percebemos que durante mais de 60 dias não tinha incidência de mato, ou seja, a partir do momento que a cobertura baixou, ela não veio ervas daninhas e o milho começou a se desenvolver. No decorrer do processo, como era específico para a semente, foi selecionado plantas. Então o resultado daqui é baseado em produção de semente e não produção de grão. Por isso que vai dar uma diferença boa. Nessas plantas, então, foi selecionadas as que estavam menores, foi selecionadas as que não tinham as características desejadas e foi permitido, então, o desenvolvimento das plantas que tinham características que era uma melhoria genética. Então, assim, o que foi deixado? Foi deixado plantas com raízes maiores, com raízes com profundidade maior, e também foi selecionado aquelas que não tinham característica, foi tirado o pendão, e em alguns casos foi tirado a planta mesmo. Então foi reduzido drasticamente a quantidade. Qual que foi o resultado? Nessa área de 900 metros quadrados, foi conseguido tirar 45 kg de sementes já selecionada, foi tirado 120 quilos aproximadamente de grão, de milho tipo grão, e foi tirado 8 volumes de espigas menores, que são para o trato. As observações que nós temos que ter aí no uso do SPDH, dessa tecnologia. Primeiro, a gente precisaria fazer uma correção de solo. Nessa área não era feita a correção de solo, então deveria ter sido aplicado o calcário e deveria ter sido aplicado uma quantidade entre, no mínimo ali, de uns 18 mil quilos de esterco de frango, porque a área era muito fraca, a área tinha bastante debilidade e muito dispareia, então ela precisava ser corrigido usando uma fórmula aí de 18 a 20 mil quilos por hectare. Então seria ali nessa área de 800 metros aproximadamente uma tonelada e meia de esterco de aviário, que teria que ter sido aplicado antes do plantio do SPDH, para que o solo tivesse nutrido e desenvolvesse as plantas melhores. O SPDH ele segura tranquilamente o inso, então você não precisa de um herbicida quando você estiver trabalhando com a tecnologia do SPDH. Ele consegue manter o teu milharal em condições favoráveis até o momento que ele chega no pendão. A partir do pendão já começa a ter uma perca de matéria orgânica embaixo e aí começa a emergir plantas daninhas. Mas o milho já está bem adiantado, ou seja, já existe uma cobertura do milho, o qual não vai prejudicar.
No final do SPDH, nós temos ainda uma pequena dificuldade. Como foi a primeira rotação que nós fizemos de SPDH, ela no final, essas plantas que emergiram depois do pendão, elas conseguiram crescer. Então até produziram semente, essas ervas daninhas. Se nós tivéssemos vários ciclos de SPDH, eu acredito que isso teria sido resolvido. E a necessidade, como o solo ali era muito pobre, era um solo bem degradado, se faria necessidade de nós entrarmos ali com algum tipo de correção biológica, trazendo mais bactéria para dentro do solo. Então, pessoal, eu acredito que foi um resultado favorável, acredito na tecnologia SPDH. Hoje, se você quiser, eu quero um pouco de semente de milho colorado, nós temos disponível semente já selecionada do milho colorado, e eu acredito que é uma tecnologia que vem para ficar. Creio que nos próximos anos vai se ter mais experiência dessas e vai se desenvolver cada vez melhor. Para você que não conhece, então, o professor Jamil é um dos escritores desse livro. Tive com ele em 2 momentos, em simpósios com ele, aprendendo sobre SPDH. Fiz alguns cursos ali na Acessoar, fiz alguns cursos ali no campo experimental de Pato Branco, da UTFPR. Então, pessoal, eu recomendo a tecnologia SPDH, e você que está começando, adquira esse livro. Na internet você vai encontrar essa versão SPDH, mas quando é para cereal é SPDH+. Esse aqui é uma versão para hortaliça. Um material muito bom, um material que faz toda a diferença. Desde já te peço que você entre no YouTube lá e dê o seu like, compartilhe esse vídeo e vamos desenvolver a agroecologia.